Boa noite, igreja. Graça e paz. Reina o Senhor Jesus, a igreja diga amém. Amém. Vou estar fazendo a leitura do Salmo de número 93. A igreja pode acompanhar essa leitura. Salmo 93 diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Vamos ter uma oração de adoração com o presbítero Júnior. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos na tua casa. Sabemos que foi o Senhor mesmo quem nos trouxe até aqui, para que juntos pudéssemos engrandecer o teu santo nome, louvarmos o teu santo nome, aprendermos mais de ti, Pai. Senhor, quem nos trouxe aqui, para que pudéssemos juntos refletir a tua glória, ter os nossos corações sondados por ti, Pai, e podermos juntos sermos edificados, Pai eterno, pela tua palavra. Nós agradecemos a ti pela tua graça, pela tua misericórdia, que nos assiste e que tão prontamente, Pai, está disposta sempre a nos trazer e nos levar para perto do Senhor, Pai. Se estamos aqui, foi o Senhor quem nos trouxe. Nós oramos agradecidos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Peço para a igreja que fique em pé. Nós vamos entoar ao Senhor o cântico de número 79. Cântico de número 79. Você que já se chegou à cruz de Cristo, à cruz do nosso Salvador, pode louvá-lo pensando bem na letra que está descrita no hino. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. A igreja pode se assentar? Salmo número 96. A igreja pode acompanhar a leitura também. Salmo 96 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos,
Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos ter uns momentos de oração silenciosa, cada um se dirige a Deus, confessando os pecados. Depois de alguns minutos de oração silenciosa, a nossa irmã Malu quebrará o silêncio com uma oração de confissão de pecados e agradecimento pelo perdão dos pecados. Oremos. Pai Santo, Pai querido, bondoso Deus, queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai. Sabemos, ó Deus, o quanto temos entristecido o Teu nome, ó Deus, pecado em palavras, ações, deixando muitas vezes de fazer o que é correto diante de Ti, ó Pai. Nos perdoe, ó Deus, limpa o nosso coração, a nossa alma e nos ajude, Pai, para que nós não possamos cair, ó Deus, nesses pecados novamente, e sim que possamos, ó Deus, estar cada dia mais buscando uma vida santa com o Senhor. Agradecemos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, porque só o Senhor pode perdoar. Não há nada nem ninguém no mundo e nem fora deste mundo que possa fazer isso a não ser o Senhor. E te agradecemos por esse imenso amor dado a nós, e o perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Vamos continuar louvando nosso Deus com um grupo de louvor. Amém. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé. E esse cântico, ele diz: te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que ainda vais fazer, por nos libertar e salvar, Senhor, nós te agradecemos. E aquele que veio preparado para adorar o Senhor por meio da devolução dos dízimos e ofertas, fique à vontade enquanto cantamos. Amém? Vamos cantar?
cantar desde o início. Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. por tudo Que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu te Senhor. agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito Vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. tua vontade Feita em mim, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito Vivendo em mim, e este é o meu pão,
Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Jesus. Amém, irmãos? A igreja pode se assentar? As crianças que vão ter um ensino próprio para... Não vai ter hoje? As crianças vão ficar juntos aqui. Como a igreja sabe, nós estamos em uma fase de transição pastoral. A igreja está recebendo candidatos que o conselho selecionou para provavelmente ser nosso pastor o ano que vem, já que o nosso pastor, o reverendo Wilson optou por deixar nossa igreja. Ontem já tivemos a presença do reverendo Paulo Bosque, hoje de manhã também, e hoje à noite nós temos a grata satisfação de receber mais um candidato. Esse é de longe, 20.000 metros de distância daqui de Araras. 20.000 metros, 20 quilômetros, aqui em Limeira. Queria chamar já o nosso irmão, o seminarista Anderson Peterson. O nome é bonito. O seminarista Anderson Peterson foi um dos selecionados entre 20 candidatos que mandaram currículo para o nosso conselho, foi um dos 5 que nós selecionamos. E ele vai estar se apresentando para a igreja, vai estar nos trazendo a mensagem. Quero deixá-lo bem à vontade. Se ele quiser apresentar as pessoas que vieram com ele, a esposa, a sogra, pode falar também. Boa noite, igreja. É um privilégio muito grande para mim estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu fiquei muito lisonjeado pelo convite, para a lembrança desse conselho, na pessoa do Plínio, que foi o primeiro presbítero a entrar em contato comigo. Eu estou muito feliz aqui de estar com os irmãos nessa noite. A minha família está comigo, a minha mãe, a minha sogra. Eu gosto da minha sogra, viu, irmãos? O meu sogro também está aqui, a minha esposa. Então, é um privilégio muito grande estar aqui compartilhando esse culto com os irmãos, louvando e adorando o nosso Deus. E eu nasci em Araras, eu sou natural daqui, faz uns 15 anos aproximadamente que eu estou em Limeira. Concluo o seminário este ano, foram 4 anos aí de estudos. Eu já tenho 39 anos, sou um jovem senhor. Para quem tem 39, a gente está novo ainda, viu? Então, queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e eu espero, sinceramente, que o Senhor conduza todo esse processo de transição pastoral, que o pastor que for assumir, se for eu, que o Senhor nos conduza e conduza essa igreja para um caminho de renovação, um caminho onde Ele seja glorificado, onde a sua igreja dê frutos nessa cidade e que ela seja relevante no meio onde ela está plantada. Amém, queridos? Então, independente de qual homem o Senhor vai usar, a minha oração é que essa igreja cresça, que essa igreja dê frutos e que ela viva para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria, já sem delongas, de convidar os irmãos a Bíblia de vocês, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4. Melhor dizendo, Evangelho segundo escreveu São Marcos, no 4º capítulo. Os 6 últimos versos do capítulo, a partir do verso de número 35.
Marcos capítulo 4, a partir do 35. Eu estou ouvindo folhas ainda da Bíblia, então os irmãos estão encontrando aí. Marcos capítulo 4, nós vamos ler os 6 últimos versos desse capítulo. É um trecho bastante conhecido. Diz assim o texto, queridos: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai Santo, Pai querido, essa é a Tua palavra, essa é a Tua vontade revelada para a Tua igreja, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra é infalível, nós cremos que nela há nutrientes para a nossa alma, para a nossa vida e para a nossa convivência neste mundo, Pai, no qual nós somos peregrinos, eleitos em Cristo. Nessa noite, que o Teu Santo Espírito nos conduza, Pai, pelo decorrer dessa palavra, para que ela fique registrada dentro do nosso coração, querido Deus. Que o Teu Espírito registre ela em nós, para que nós não pequemos contra o Senhor. E que ela fique registrada na nossa alma, para que a nossa alegria esteja em Ti. Tudo aquilo que eu disser, Pai, que não seja da Tua vontade, que o Senhor apague das memórias dos meus irmãos, e que somente a Tua voz seja ouvida dentro do coração da Tua igreja, Pai. No nome santo de Jesus, esse é o desejo do meu coração, da Tua igreja também. Amém. Queridos, o Evangelho de Marcos é um evangelho escrito por uma pessoa próxima do apóstolo Pedro. A tradição diz que essas palavras registradas no Evangelho de Marcos foram geradas pela proximidade entre Marcos e Pedro. E Marcos, ele descreve Jesus como servo. Descreve a encarnação do nosso Deus em Cristo como alguém que passeou entre nós servindo. Até o capítulo 4, nós vemos Jesus curando muitas pessoas, Ele fazendo milagres. Aqui Jesus está se apresentando como aquele Deus que alivia a dor, que cura de lepra, que cura a paralisia das pernas. É um Deus todo-poderoso andando entre nós. Nós vemos no capítulo 1, princípio do Evangelho segundo Jesus Cristo. É a pessoa de Cristo vivendo entre nós. Nós temos uma visão panorâmica em Paulo, desse Deus que, sendo todo-poderoso, Ele se encarna e anda no meio da sua criação. Que privilégio glorioso os apóstolos tiveram de ter o próprio Deus andando entre eles. A primeira de João diz assim: olha, nós tocamos nele. Falando com a igreja, nós ouvimos ele de perto. O verbo que se fez carne esteve entre nós. É esse Jesus que Marcos está apresentando aqui. E nós vemos no verso 35 que o dia deles foi bem cansativo. Ele diz: já era tarde. E Jesus disse assim: vamos para o outro lado. E o mar da Galileia, nós sabemos muito bem hoje que não era bem um mar, e sim um grande lago. Pelos meus cálculos, ele era 1.400 vezes maior do que o lago central aqui de Araras. Era bem grande, 1.400 vezes maior do que o que nós temos aqui em Araras. E a localização geográfica do Mar da Galileia é curioso, porque ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. É uma região bem curiosa. 48 quilômetros ao norte de Israel, perto da fronteira com a Síria, está o Monte Hermon, coberto de neve a maior parte do ano. E os ventos trazem esse ar gelado
para o sul, e eles ficam ali numa região de vale, que é o Mar da Galileia. Como o mar é baixo, a temperatura é mais quente. Desce, vem do mar e colide com essa frente fria que vem do Monte Hermon. O curioso é que quando Jesus diz para os discípulos, vamos atravessar, nós tínhamos Pedro e Tiago, que eram exímios pescadores. Eles conheciam aquela região, eles trabalhavam ali, eles pescavam ali. E eles decidiram seguir a ordem de Jesus, dizendo, vamos passar para o outro lado. Então eles despedem a multidão e atravessam esse mar. E eu gostaria de meditar com os irmãos em pelo menos 3 poderosas verdades que nós aprendemos com Jesus aqui nessa passagem. 3 pontos importantes para você guardar no seu coração, na sua alma, que nós aprendemos com o nosso Salvador nesse dia. Nós vimos que no versículo 36, acompanhe comigo com a sua Bíblia está aberta. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, não era chuva, era de vento, e as ondas arremetiam o barco de um lado para o outro, que o mesmo já estava a se encher de água. E o primeiro tópico que eu queria que você gravasse no seu coração, que é uma verdade poderosa desse texto, que a obediência a Deus, que a submissão ao Evangelho não garante mar calmo. Obediência a Deus não garante um mar calmo na nossa caminhada. Eu posso dizer com segurança que de todos nós que estamos aqui nessa noite, sem exceção, todos passamos por muitas tribulações nas nossas vidas. Esses 2 anos de pandemia, talvez você perdeu pessoas queridas, pessoas próximas. A vida familiar, a vida social foi abalada pela perda de pessoas queridas. Isso nos abala. E muitas vezes nós pensamos que porque nós somos cristãos, salvos em Jesus, eleitos desde a fundação do mundo, nós estamos blindados do sofrimento. Nós estamos blindados do dia mau. E isso é o que a teologia da prosperidade diz, mas não é o que as Escrituras dizem. O Evangelho de Jesus é um evangelho de sofrimento. Ora, o convite que ele fez aos discípulos foi, venham que vocês enriquecerão. Não, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. E tem mais, pegue a sua cruz e venha após mim. Queridos, que convite mais desconvidativo, né? Se você vai pegar a sua cruz, é para que você seja crucificado nela. Para que você coloque as suas paixões carnais crucificadas nessa cruz. E isso dói. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos viver a nossa vida da forma como nós queremos, porque o pecado, ele está no nosso coração. Quando o Espírito Santo nos regenera, ele nos mostra essa miséria, mas nós não estamos livres da ação do pecado enquanto estivermos por aqui. Isso gera dor, isso gera sofrimento. Na virada do ano é comum, né, a gente fazer votos para o próximo ano, né? Esse ano eu vou emagrecer. Academia. 2 de janeiro eu estou na academia. Esse ano vai ser o foco na dieta. Não vou tomar mais Coca-Cola, não vou comer mais fritura. Esse ano eu vou guardar dinheiro. Não, esse ano eu vou poupar, vou investir na bolsa. Esse ano eu vou casar. Não, esse ano eu caso. Enfim, nós fazemos muitos planos. E repare, querido, que nos planos que nós fazemos, a gente não coloca o sofrimento lá. Você percebe? Por que o sofrimento nos pega de surpresa muitas vezes? Porque a gente não está preparado para sofrer. Nós planejamos somente coisas boas. Nós não planejamos, no dia 12 de abril eu vou bater o meu carro. Tá certo, no dia 12 de abril eu vou bater o meu carro. Então, porque eu quero sofrer. E muitas vezes o sofrimento nos pega de surpresa, porque nós muitas vezes temos uma ilusão de que a vida cristã vai nos blindar de todas as coisas ruins. Esses discípulos largaram tudo para seguir o Mestre. Obediência a Deus não é significado de mar calmo. A gente vai enfrentar problemas. O caso talvez mais extremo, abaixo do caso de Jesus, é Jó. Os irmãos lembram bem da história daquele homem. Ele perdeu todo o patrimônio, os filhos, tudo num dia só. E ele sabia quem ele era diante de Deus, mas a integridade dele não o livrou do dia mau.
Eu queria convidar você nessa noite a meditar e guardar isso no seu coração. Todos nós, sem exceção, passamos por dias maus. E nós precisamos ter o discernimento de entender a forma como Deus está trabalhando através do sofrimento em nós. Jó disse para a esposa dele: o bem de Deus você recebe, o mal você não recebe. É lógico, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, que nós devemos viver em constante sofrimento. Mas em momentos das nossas vidas onde eles aparecem, nós precisamos ter o discernimento que é Deus trabalhando a nossa vida. É doloroso, derramamos lágrimas muitas vezes, mas o Senhor usa o sofrimento para forjar o nosso caráter e ter uma fé robusta. Muitas vezes Ele dá uma chacoalhada na situação para que nós nos realinhemos à sua vontade. E isso é a aptidão de um pai que cuida dos seus filhos, que ama. Muitos de nós aqui são pais. E você sabe o zelo que você tem pelo seu filho para que ele se torne uma mulher íntegra, um homem honrado. Exigiu disciplina para que ele se tornasse. Da mesma forma o Senhor trabalha em nós. Então os discípulos eram pescadores profissionais. Eles tinham tato com o lago. Eles sabiam a região que tinha mais peixe em determinada época do ano. Porém, eles não se atentaram que a tempestade de vento veio. E a gente está dizendo de pescadores que têm intimidade com o rio, com o lago. E Jesus estava na popa, dormindo. E eles despertam Jesus no verso 38, dizendo: mestre, o senhor não está percebendo o que está acontecendo? Será que o senhor não está dando a mínima para essa situação? Será que o senhor não está vendo que a gente pode ser destruído e morrer afogados, todos nós? Se o primeiro ponto nos diz no texto que a obediência a Cristo não nos isenta das dificuldades, o segundo ponto é que Jesus, Ele não é indiferente às coisas que nós passamos. Nós vemos vários exemplos na Escritura de homens que tiveram momentos muito delicados nas suas vidas. Momentos onde eles realmente se sentiram sozinhos, abandonados. E o silêncio de Deus, meus irmãos, cá entre nós, não é uma tarefa fácil para a gente. A sensação de que o Senhor não está vendo, de que a gente vai se perder, de que a situação vai se desenrolar numa tragédia. Que às vezes a gente pensa que o Senhor não está vendo, que o nosso casamento está para se ruir, para ser destruído. Que muitas vezes o nosso filho, a gente está perdendo ele para o mundo, ou perdendo ele para os entorpecentes, ou a porta de trabalho não vai ser aberta, aquela doença não vai ser curada. O Senhor não está vendo o que nós estamos clamando ao Senhor? Tudo vai se perder, o Senhor não se importa. Isso é uma coisa difícil da gente lidar, a indiferença, a gente ser ignorado. Tenho certeza que você já passou por alguma coisa assim. O seu marido te desprezou, o seu pai, a sua esposa, o seu filho, o seu patrão, enfim, tantas situações possíveis. É difícil demais lidar com o desprezo. Das pessoas não entenderem a necessidade que nós estamos passando em determinado momento das nossas vidas. Nós estamos sensíveis. E muitas vezes nós achamos, porque pela falha das pessoas em não satisfazer as nossas necessidades em momentos críticos da nossa vida, nós achamos que o nosso Deus é assim. E eu queria te realinhar com a palavra de Deus nessa noite, porque Deus não é um homem. Deus se importa, sim. Não importa as mentiras que Satanás, através dos seus dardos inflamados, tem lançado na sua mente, no seu coração, através de pessoas, ou mesmo através da sua mente. Mas eu quero dizer que o Senhor, Deus se importa sim, porque alguém que é capaz de dar o Filho, o próprio Filho, para se entregar por cada um de nós, Ele é capaz de nos dar muito mais. É porque realmente Ele nos ama de fato. Fato é também que muitas vezes a gente não vislumbra que as coisas podem acontecer ao nosso favor. Mas o Senhor Deus, Ele tem pensamentos muito mais elevados do que os nossos. Não é porque nós não vemos que não está acontecendo. Jesus estava descansando, foi um dia terrível para Ele, cansativo, muitas curas, muitas pregações. Ele estava, apesar de ser 100% Deus, Ele também era 100% homem, Ele estava abalado, cansado. A sua humanidade
o vigor físico se foi depois de um dia cansativo. Mas Jesus se importa, sim. Jesus não está desatento quanto à nossa necessidade nos dias maus. Enquanto no primeiro ponto, servi-lo não nos isenta do dia mau, Ele está conosco no dia mau. Nós não estamos sozinhos, apesar de muitas vezes nos sentimos sozinhos. E deixa eu abrir um parênteses aqui, nesse ponto. Não é, meus queridos irmãos, porque muitas vezes nós não nos sentimos cuidados pelo Senhor, que Ele não está cuidando de nós. Não confie nas suas sensações, o seu coração é mau, o seu coração é enganoso. Confie no que a palavra de Deus diz, que Jesus se importa sim. Se o nosso Deus não se importasse conosco, Ele não teria deixado a sua glória para caminhar entre nós. Em nenhuma religião do mundo, queridos, a gente vai encontrar um Deus que prefere abrir mão da sua glória para andar entre os seus. Em nenhuma religião do mundo você vai encontrar. Em todas elas você tem que fazer sacrifícios, entregar pessoas, crianças, dinheiro, ouro, prata, fazer N sacrifícios para alcançar Deus. O Deus que nós cremos, o Deus revelado na palavra dele, é um Deus que se revela a nós se encarnando. Ele se importa sim, porque Ele viu a nossa miséria. Ele nos expulsou do Éden, mas Ele mesmo nos buscou, o seu Filho. Não interessa, querido, o que você vive, se você está passando um momento bom da sua vida, se não há nenhuma crise, glória a Deus por isso. Mas você sabe que o dia mau vai chegar, talvez, quanto menos você esperar. E eu gostaria que você registrasse isso na parede do seu coração. Jesus se importa? Sim. E Ele está com você ainda que você não perceba. Não confie nas suas sensações. Confie no que Ele diz na sua palavra. Porque Ele estava dormindo, mas Ele não estava desatento ao que estava acontecendo ao redor dele. Jesus é Deus. É assim que nós cremos. Então Ele se importa sim. Seguindo o contexto, no 39, queridos, Ele diz assim: e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Esse texto é maravilhoso porque nós vemos que Jesus ele tem poder sobre todas as coisas. Nele reside a plenitude da divindade. Jesus ele se tornou homem, mas Ele era Deus. E quando Ele emudece o mar, quando Ele acalma o mar e emudece o mar, acalma o vento, Ele está dizendo que Ele tem o controle de todas as coisas. E você acha mesmo que Ele não tem controle sobre a sua vida? Sobre as crises que muitas vezes nós enfrentamos na nossa caminhada? Jesus ele se importa com a nossa vida. O terceiro ponto que eu gostaria que você guardasse no seu coração é o que Jesus diz nos últimos 2 versículos. Ele diz assim para os discípulos: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O Senhor está chamando a nossa atenção para essa noite, para que a nossa fé seja nutrida pela palavra dEle. Não há nada que alimente a nossa fé do que a audição da palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que a nossa fé é acrescentada. Não é pela teologia coach que você vê no Instagram, que você vê em recortes de vídeos curtos. Queridos, é pela palavra de Deus, pela audição da palavra de Deus. Quanto menos contato nós temos com a palavra de Deus, menos alimento para a nossa fé nós temos. E é por isso que nós sofremos muitas vezes sem necessidade. Porque a nossa alma está desnutrida, raquítica. Se a última palavra que você ouviu foi o sermão do domingo passado, por exemplo, e você não teve contato com a Escritura durante a semana toda, você está passando fome espiritualmente. Quando nós vamos para a Escritura para que a nossa fé seja nutrida, como Jesus diz assim, vocês são tímidos, muito tímidos. É porque muitas vezes nós nos aproximamos desse texto bíblico e nós não cremos no que nós lemos.
A palavra de Deus não é um post do Facebook ou um artigo de um jornal. É a palavra do Deus Todo-Poderoso, queridos. Guarda isso no seu coração. O Deus de toda a terra, na sua soberania, Ele decide se revelar através de um livro, para que você tenha contato com Ele no seu quarto, lendo as Escrituras, tendo a sua alma nutrida. Jesus disse para Satanás, na réplica ali no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que nós temos casamentos muito fracassados? Por que nós temos situações como crise de ansiedade, quadros de depressão graves? Porque a igreja se distanciou daquilo que nutre a fé dela, que é a palavra de Deus. É a vida em comunhão dentro do lar. É a busca sincera de, mesmo quando você não está com vontade, você fique lá até que o Senhor tome o seu coração por meio do Espírito Santo. Muitas vezes a nossa fé é tímida porque a gente não entendeu ainda quem a gente crê, em quem a gente serve. O meu desejo para você, querido, é que você não esteja sentado aí como um ouvinte da palavra de Deus, sendo que a sua vida não se transforma. Jesus chama discípulos e não simpatizantes. A igreja de Jesus não é um clube onde nós nos encontramos aos domingos. É o lugar onde a igreja se alegra de estar junto, de servir ao seu Salvador, mas que ela tem contato com a palavra de Deus durante a semana. Muitas vezes nós tratamos a leitura da palavra de Deus como um buffet. A coisa verde eu não gosto. Tudo que é verde eu não como. Eu vou para a área das proteínas, da carne. Lá eu gosto. Arroz, desce e tal, sobremesa, mas coisa verde eu não gosto, legume não. E muitas vezes a gente trata a nossa vida espiritual dessa forma. A gente vai para a Escritura e seleciona textos nos quais nós estamos precisando. Quem lembra da caixinha de promessas aqui? Eu mesmo usei muito aquilo lá. O tempo da minha ignorância, de eu achar que o Senhor, a minha intimidade com Ele era um ticket de sorte. Jesus chamou esses discípulos que abandonaram tudo para viver uma vida com Ele todo dia, queridos. A nossa fé, o nosso discipulado, ele é baseado num constante contato com Jesus. Ora, se nós professamos que somos cristãos, e cristãos do grego é pequenos cristos, nós somos como maquetes de Jesus, pequenas maquetes, fidedignas ao nosso Mestre, ao nosso Salvador. Portanto, nós devemos viver como Ele viveu. Nós não podemos usar o Evangelho para promoção social, para status. Se você olha na história da igreja, o Coliseu foi manchado pelo sangue de cristãos que não negaram. Os filhos deles eram arrastados pelas ruas, torturados na frente deles para que eles negassem a Jesus, e eles não negaram. O que mudou no coração dessa gente, ao ponto deles deixarem os filhos deles morrerem, era simplesmente falar: eu nego, e eles não o fizeram. A igreja de Jesus hoje, ela precisa voltar à palavra de Deus e descobrir a riqueza que é servir a esse homem que esteve entre nós. Ele poderia mandar anjos, queridos, para nos salvar, mas Ele mesmo veio, não para a gente ter uma fé tímida, mas uma fé convincente. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e quero servi-lo na minha faculdade, no meu trabalho, na minha casa. Você tem pessoas difíceis na sua família, seja luz lá na sua família, não seja tímido. Jesus critica a incredulidade dele. Vocês não sabem diante de quem vocês estão? Por que vocês estão com medo? Por que muitas vezes o medo toma o nosso coração? Nós precisamos de um relacionamento mais íntimo com Cristo, queridos, para que a gente entenda quem a gente serve. Eu tenho receio que às vezes a gente serve a Deus somente no discurso. Eu sou crente, eu frequento a igreja presbiteriana, e para aí. Não há transformação no coração, não há alegria de servir a Deus, de amá-lo sobre todas as coisas. Jesus, quando ele diz que eles são tímidos nesse texto, ele está dizendo: vocês têm ideia diante de quem vocês estão? Filipe é a mesma coisa lá em Atos. Filipe diz assim para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e diz assim: mas como assim mostra o Pai? Eu e o Pai somos um. Eu quero perturbar o seu coração através
da ação do Espírito Santo. Orei por isso, para que Ele perturbe você, para que você descubra quem é Jesus a cada dia. Tempo de igreja, de membresia, não significa comunhão com Deus. Filipe caminhou com Ele um tempão, mas não descobriu quem Ele era naquele momento. Judas, a mesma coisa. Judas viu de tudo. Milagres atrás de milagres, curas, multiplicação. Mas o coração dele ainda não tinha se rendido. Jesus procura, a igreja, discípulos verdadeiros dele, que tenham a vida transformada, que mude o ambiente onde eles estão. Como é que não tendes fé? A fé nos ajuda quando o vendaval vier, a casa está fundamentada sobre a rocha. Ela não se abala, porque ela foi construída no lugar certo. Não fique esperando que o teu esposo vai te agradar o tempo todo, que ele vai ser perfeito. Você vai se frustrar. A sua esposa também, os seus filhos, o seu patrão, as pessoas. Porque são pessoas. Quando você fundamenta a sua fé em Cristo e a sua vida nele, você vai ser mais misericordioso com as pessoas. E você vai entender que elas são uma extensão de você que também erra. E que perfeito é só o nosso Salvador. Quando nós temos Jesus como a nossa baliza, queridos, nós somos mais tolerantes. Nós vivemos uma fé robusta diante dele. Verdadeira. Abrimos mão do egoísmo, das nossas vaidades. O terceiro ponto é: não seja incrédulo, alimente a sua fé. Através da leitura da palavra, através da audição da palavra de Deus. Tenha um relacionamento verdadeiro com Jesus, para que a sua vida seja transformada. Não seja incrédulo. Ele diz, os discípulos concluem assim: eles, pois possuídos de grande temor, diziam aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já estavam numa caminhada com Jesus há muito tempo. E eles olham uns para os outros e perguntam: quem é ele? Diante daquele milagre, eles olham uns para os outros e perguntam: quem é este? A gente não conhece. Os irmãos devem se lembrar do texto de Mateus 7, quando Jesus olha para ele está contando dos falsos profetas, ele disse assim: vinde benditos do meu Pai, aqueles que estão à minha direita, mas vocês que estão à minha esquerda, eu não conheço vocês. E aqueles irmãos, aquelas pessoas, segundo Jesus, eles dizem assim: mas a gente expulsou demônios no teu nome, a gente fez milagre, a gente fez ação social no teu nome, a gente tinha um Instagram que postava versículos bíblicos, a gente fazia live dos cultos da igreja. Mas eu não conheço vocês. Não basta dizer que é cristão, não basta cantar hinos de louvor. O seu coração precisa ser pescado pela verdade do evangelho, querido, de forma que você desenvolva uma fé vívida no seu Salvador. Jesus não nos salvou para que nós ficássemos sentados nos bancos das nossas igrejas, mas para que nós fôssemos luz nesse mundo de trevas. Agostinho disse que o problema não é que tem muita treva no mundo, é que tem pouca luz. Falta luz para iluminar esse mundo caído, esse mundo perdido no qual nós vivemos. Somos peregrinos? Sim. 1 de Pedro diz isso, forasteiros neste mundo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós podemos iluminar a nossa estadia. Mas para isso nós precisamos conhecer quem é Cristo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois é, o vento e o mar lhe obedecem, mas muitas vezes nós não obedecemos. Nós tropeçamos. Mas graças a Deus pelo seu Espírito que nos convence do pecado e nos devolve aos trilhos. Porque se Ele nos deixasse, a gente se esconderia até hoje, como Adão fez com Eva no começo do tudo. Os 3 pontos que eu quero relembrar com você. Primeiro, obediência não livra a gente de um mar bravio. O segundo ponto, Jesus se importa com a nossa vida. E o terceiro é: não seja incrédulo. Creia. Que o Senhor pode mudar o quadro da situação qual for. Segundo a sua vontade, soberana vontade, sim, mas Ele pode. Situações que demandariam um tempo gigante, com o estalar de dedos do nosso Senhor, as situações podem mudar. Você deve se lembrar da multiplicação dos pães e peixes. Aquela situação maravilhosa de alimentação daquele povo todo que estava com fome.
Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Como que você vai alimentar aquela multidão? E de repente eles vão tirando os pães e os peixes, e aqueles pães vão alimentando milhares de pessoas. O milagre reduz o tempo das coisas, porque para produzir pão precisava plantar o trigo crescer, colher o trigo, amassar o trigo para virar farinha, levar para o padeiro sovar a massa, crescer a massa, assar o pão e levar até lá. Quanto tempo isso demoraria, pelo menos? 6 meses? Mas o nosso Deus é o dono de todas as coisas. O tempo das coisas é reduzido. Muitas vezes acho que as situações precisariam de muito tempo para serem resolvidas em muitas áreas da nossa vida. Mas com Jesus as coisas podem ser reduzidas. E nós podemos ter o nosso coração descansado nele, de que ele nos contempla na nossa aflição. Se você reparou bem na leitura do texto, no versículo 37, nós tínhamos um grande temporal. No versículo 39, agora nós temos uma grande bonança. E tudo isso gera no nosso coração o que está no verso 41, grande temor. A minha oração é que, se talvez você tenha passado por um momento assim, alguma situação dessa natureza, que o Senhor traga grande bonança e que isso gere no seu coração um grande temor. Para que a sua fé seja renovada, que você entenda que no dia mau Ele muitas vezes não nos livra, mas Ele passa conosco e nos ensina a caminhar numa vida neste mundo que não é uma vida fácil, mas Ele está conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Quero reforçar algo, queridos. Não é porque a gente se sente sozinho que nós estamos sozinhos. Não confie no seu coração. Confie no que Ele diz. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Espero que nessa noite a palavra de Deus tenha confortado o seu coração, tenha edificado a sua alma, que você possa agasalhá-la. Creia em cada palavra que está escrita. Se apegue a ela com força, para que você viva uma fé vívida e não uma fé tímida, de crer que o mesmo Deus que trabalhou na vida dos discípulos nesse dia, aqui no Mar da Galileia, há 2000 e poucos anos atrás, é o mesmo Deus que tem cuidado de nós. Reconheça, seja grato e guarde no seu coração que Ele se importa com a sua vida sim. Amém, queridos? O reverendo o presbítero Nilman vai finalizar. Que Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. Agradecemos a participação do nobre irmão, o Anderson. Queremos avisar a igreja que logo após o término aqui, teremos uma recepção no salão social. Os irmãos poderão conversar com ele, com a família. A mãe dele que está presente aqui se chama Raquel. Pedi para ela ficar em pé só para a igreja ver. Dona Raquel. Isso. Ele gostou tanto do modo como a mãe dele criou, que quando ele foi escolher uma esposa, ele escolheu uma Raquel também. A esposa se chama Raquel. Fica em pé para a gente ver. A esposa Raquel. A filha também está presente. O Asaf, o filho está presente. O Asaf está ali com ele. Sejam bem-vindos. Os visitantes que estão conosco também são bem-vindos, estão convidados para ir aqui atrás no salão social. Terminando aqui, podem ir direto para cá. Cumprimentar o Anderson aqui, sua família. Tá bom? Eu vou pedir para o grupo de louvor vir novamente à frente. Pode vir o baterista. Nós vamos... Você que prestou bem atenção na mensagem do pastor, na mensagem do candidato a pastor, o Anderson, ele frisou bem, né, que nós devemos crer, não apenas participar da igreja. Nós vamos cantar novamente o hino 79, projeta aí para a gente, João. Nós devemos estar perto da cruz do nosso Salvador.
estar perto da cruz, ele explanou bem aqui, é deixar as coisas que o nosso ego quer. Deixar de lado e fazer aquilo que ele ensinou. Vamos cantar bem animados novamente? Ficando em pé, aí a gente encerra. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador, que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus grilhões ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Mais uma vez. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém, irmãos? Pode se assentar e vamos lá para o salão social. Todos estão convidados.